Iniciar. Só isso. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para a nossa quarta aula de empreendedorismo? Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Só um instante. Aqui. Opa. Boa. Deve estar aparecendo aí para vocês daqui a pouco. Bom, vamos lá então. Então, o que a gente vai falar hoje aqui, empreendedorismo, tá? Então, a ideia é que a gente fale um pouco sobre o comportamento do empreendedor, né? A gente já falou um pouco de algumas coisas de empreendedorismo, né? No último encontro. E aí a gente continua falando então, tá? A ideia... Deixa eu só ver aqui isso. Então, a ideia é a gente falar do comportamento do empreendedor, tá? O que é ser um empreendedor, né? Quais são as competências, as habilidades necessárias, né? Ou que pelo menos necessárias ou que são mais comuns encontradas nos empreendedores, tá ok? Um outro comportamento que é muito importante são os propósitos claros e bem definidos. A gente já falou isso de uma outra forma, né? Com uma outra linguagem, que era a questão da definição do negócio, dos objetivos, né? Que tem que estar bem claro, tá? Então, a gente está reforçando aqui que isso é um comportamento. Então, o empreendedor, ele sempre quando traz uma ideia, uma proposta de negócio, ele preza e se espera dele, que se apresenta como empreendedor, que seja uma proposta clara, bem definida e objetiva, tá? Uma outra coisa importante também é analisar o cenário, né? E o momento de empreender, né? Aqui faltou um artigo O, deixa eu corrigir aqui. E o momento de empreender. Por que isso é importante? Nem sempre o cenário é propício, nem sempre o cenário é favorável você realizar um tipo de empreendimento, tá? Uma iniciativa, a abertura de uma empresa, por exemplo, ou o empreendimento de um determinado negócio. Às vezes, o cenário, naquele momento, ele apresenta algumas características. E quando, às vezes, não é o cenário, é o próprio empreendedor que precisa entender também que ele é uma pessoa. E, às vezes, ele está num momento que não é propício, tá? Não é adequado para ele, certo? Como assim não é adequado? Pelo simples motivo de ele estar passando por uma situação complexa, tá? E quando não é o cenário, a gente precisa entender se o cenário é favorável, será que esse é o momento? Né? Então, perceba que uma coisa está relacionada, o cenário, ele foge ao seu controle. Então, o cenário é como se aqui, né, a gente... Deixa eu pegar aqui a caneta, aqui. É como se isso daqui, ó, isso daqui fosse uma variável externa. Externa. Ou seja, você não tem controle. Agora, isso daqui é você, tá? Aqui é você, certo? Então, aqui é você. Então, perceba que são dois momentos. Pode ser que o cenário seja favorável, mas você não está num momento adequado agora, sei lá, está passando por uma situação psicológica diferenciada, ímpar, né? E às vezes você está naquele momento em que você, nossa, eu tô bem emocionalmente,
financeiramente, fisicamente, só que o cenário não é o adequado para você investir agora, tá? Então precisa também reconhecer esses momentos e esses cenários, tá? Isso é muito importante. E nesse contexto, quais são os comportamentos que a gente pode encontrar de forma mais comuns, né, nos empreendedores? Bom, um deles é se você é proativo, né? A pergunta é, você é proativo ou você é reativo, né? Normalmente um empreendedor, ele é proativo, ele não fica esperando, ele vai lá e resolve ou busca se envolver naquela situação, tá? Uma outra habilidade, né, outro comportamento que é interessante. Tem uma predisposição para correr riscos, né? A gente já falou um pouco sobre esses riscos e os riscos, eles não são riscos incalculáveis, eles são riscos calculados, tá? Então, tipo assim, eu entro em um projeto aonde eu sei o quanto eu posso perder e o quanto eu posso ganhar, certo? Porque se eu entrar num projeto que eu não sei o quanto eu posso perder, ou seja, o perder é algo que eu não consigo tanger, né? Eu não consigo enxergar o tamanho do problema, então isso não é correr um risco calculado, isso é loucura, tá bom? Outra coisa importante, ser organizado, tá? Ser organizado. Se você não for organizado, quem será, né? Não espere que seus sócios ou seus colaboradores sejam organizados se você como empreendedor não o for, tá? Então precisa ser organizado. E organizado com o quê? Bom, tudo, né? Desde a organização do trabalho, das ideias, do planejamento, até a condução deles, certo? Outra aqui. Sou orientado para resultados? Então, é uma outra coisa, né? Você tem que ser orientado para resultado. Então, todo planejamento, toda, todo objetivo, planejamento, ele tem que ser orientado ao resultado. Se não for orientado ao resultado, não faz sentido, né? Se você entra num curso sem esperar nenhum resultado, por que você está fazendo esse curso? Né? Não faz sentido, ok? Então tem que ter um resultado. Se você ainda não sabe qual é, planeje, revise seu planejamento, seus objetivos, que uma hora vai aparecer o resultado. E aí você pode falar assim, mas e se o resultado não for o que eu esperava? Bom, teve um resultado positivo ou teve um resultado negativo. Você precisa agora, então, entender por que o resultado foi positivo, foi negativo, se no seu planejamento era para ser positivo. E vice-versa. Ok? Sou resiliente, né? Ou seja, eu tenho eu até certo ponto, né? Existem coisas que, opa, peraí, isso aqui não vai dar certo, não é porque eu estou fazendo errado, porque não vai dar certo mesmo. Não é porque eu quero, mas existe uma fila atrás de mim que não quer que isso funcione, tá? Então não adianta. Eu tenho que mudar esse projeto ou eu tenho que buscar outro mercado onde as pessoas queiram isso. Tá? Então, a resiliência é importante, mas ela tem seus limites. Tenho habilidades relacionais? As habilidades relacionais aqui é conversar com as pessoas, né? Socializar. Você consegue se socializar com as pessoas? Não. Então, peraí, como é que você quer ser um empreendedor se você não socializa, se você não sabe o que, você não consegue entender o que as pessoas querem, tá? Tenho conhecimento na área onde pretendo atuar? Isso é muito importante, gente, né? Imagine eu
sei lá, vou pegar aqui uma coisa que eu não me atrevo eu não me arriscaria. Tem várias coisas, o duro é lembrar, né? Uma pior. Por exemplo, perceba que quando você não tem conhecimento, não quer dizer que você não pode adquirir ele, tá? Então, vamos pensar aqui. Vamos imaginar que uma coisa que eu não tenho conhecimento é na área têxtil. Então, por que eu vou criar uma empresa de moda, de têxtil, se eu não conheço? Mas eu posso buscar esse conhecimento, eu posso fazer um curso, eu posso ler livros, eu posso participar de eventos, simpósio, né? Aonde eu vou ter um pouco mais de informação sobre isso. E, consequentemente, não... e aí, consequentemente, eu posso ter agora um melhor entendimento disso. Fala para o João Vitor que se ele conseguir entrar no Moodle e ele clicar lá em vídeo aula no link, ele consegue entrar. Não sei se o João Vitor já entrou. Entrou. Beleza. Então tá bom, eu vi agora a sua mensagem. Mas vamos lá, que bom que você conseguiu. Então, deixa eu voltar aqui. E aí uma outra coisa importante é buscar atualização, buscar capacitação, né? Ou seja, eu não entendo disso, mas eu busco cursos, treinamento, converso com pessoas que sabem disso, né? E aí, uma outra coisa que é importante é o perfil analítico, né? Ou seja, analisar de forma analítica os acontecimentos, né? Por que isso está acontecendo? Por que isso deu essa seguinte... é o João Paulo. Espera aí, deixa eu ver aqui, ó. Você consegue passar esse link aqui para ele, ó? Deixa eu pegar aqui, ó. Veja se você consegue compartilhar esse link aqui com ele, ó. Desculpa. Esse link tá lá no Moodle, tá? Mas veja, tenta passar esse link aqui para ele. Eu ouvi errado o nome. Veja lá se ele consegue agora. Acho que agora vai. Tá? Voltando aqui, então. Maravilha. Então, falei do analítico que tem que analisar os itens, né? Então, por exemplo, o que é ser o perfil analítico? Então, pense numa receita de bolo. E aí, na receita de bolo lá, tem os itens ali e os procedimentos. Fazer uma análise analítica é por que eu tenho que deixar o forno a 180 graus. Entendeu? Por que eu tenho que deixar o forno pré-aquecido a 180 graus e quando eu colocar o alimento, ele tem que ficar aí durante 5 minutos a 240 graus, por exemplo, tá? Então, isso é ser analítico. Okay? Analisar cada ponto ali, cada item desses processos. Beleza? Continuando, então. E aí, ó, aquela questão do propósito, né? Bem definido. Né? Um propósito claro e bem definido. Ok? Então, ó, suas competências, né? Então, são suas competências. Você precisa desenvolver isso, tá? Então, quais são os propósitos, né? O que você tem definido, né? Quais são suas competências? Eu sou comunicativo, eu sou analítico. Mas eu não sou proativo. Então, você tem que desenvolver essa competência, tá? Se isso for um problema para sua atividade de empreendedorismo. E certo? Qual é o seu momento de vida? Como é que você está agora? Como é que está o seu momento de vida agora? Não, eu estou passando por um inferno astral. Então, espera um pouquinho. Então, reorganiza. Reorganiza a vida, reorganiza, revê, tenta identificar o que está dando problema, para poder daí ter um princípio de resolução disso, para que você possa
dar uma pivotada nesse momento de vida e você mudar o aspecto desse momento agora, tá? Então, isso é muito importante, certo? Parece que não, mas às vezes alguns empreendedores, não que isso não possa mudar, tá? Mas alguns empreendedores acabam empreendendo em qualquer momento da sua vida e às vezes não é o melhor momento. Outras situações vão exigir dele uma atenção maior do que esse empreendimento que ele está montando agora, tá? Então, quer ver um exemplo bem simples? Inclusive para as mulheres, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, o nascimento de um filho, por exemplo. É um momento muito marcante, muito ímpar, né? E não adianta você ter o nascimento do seu filho numa quarta-feira e na segunda-feira da próxima semana você já se envolver com problemas grandiosos de um empreendimento de grande porte. Não vai dar certo, porque você está envolvido emocionalmente com a sua cabeça está em outro lugar, né? Em outro ambiente, tá? E não vai dar certo. Espere um pouco. Espera 30 dias. Se você for uma pessoa mais emotiva, espere 60 dias, né? E aí você reavalia. Bom, passou-se 30 dias, passou-se 60 dias. Eu já estou no momento da vida em que eu estou mais competente para tocar o negócio, né? Muito bem. Seguindo aqui então, né? O cenário econômico, político e social, né? Isso aqui é muito importante, né? É muito importante esses 3 itens aqui. O cenário econômico é como é que está a economia, como é que está o índice de crescimento, como é que está o PIB, como é que são as projeções do mercado para esse ou para aquele segmento, né? A política, né? O cenário político, como é que está? Está favorável? Existe uma dúvida sobre como é que vai acontecer? Como é que será? Como é que não vai ser, né? E o momento social, né? Como é que está o momento social, o cenário social nesse momento, tá? Então, se a gente fizer um paralelo nesse momento, a gente percebe que a gente está sofrendo dos 3 problemas ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem uma questão econômica, né? Por conta da pandemia que freou o crescimento econômico, não só do Brasil, mas a nível mundial, né? Mas, como nós estamos aqui, nós somos afetados primeiramente pelo cenário econômico no Brasil, certo? Politicamente, a gente tem muita instabilidade no cenário político, né? Há uma grande incerteza o que vai acontecer semana que vem, o que vai acontecer ano que vem, certo? Socialmente falando também é uma questão muito problemática, né? Por conta que é contaminada pelo cenário econômico e também pelo cenário político, né? Que também é influenciada pelo cenário, pela condição de pandemia. Então, perceba que você, dependendo do empreendimento, dificilmente ele será incomodado, né, por algum desses 3 elementos aqui. Tá? Então, por exemplo, de forma simples, será que conseguir crédito para a abertura de uma empresa, né, para comprar um carrinho de cachorrão, será que qual é que tá como é que está o cenário? A economia está com problema, então os juros estão altos, né? Politicamente falando, dependendo do empreendimento, se você depender de importação, de exportação, você pode ter uma dificuldade, porque se você precisar exportar um produto, você primeiro vai ter uma questão econômica relacionada ao dólar, né, ao preço do dólar. Você ainda pode ser afetado pela produtividade do mercado, da onde está vindo o produto que você está importando. Se você está exportando, economicamente falando, a alta do dólar é um cenário positivo, né? Porque você vai vender em dólar, né? Mas politicamente, será que o outro país não está criando algumas barreiras para proteger o seu próprio mercado? Como é que está isso, né? E a questão social, né? Será que as pessoas estão com
recurso financeiro e predispostas a consumir nessa hora, né, nesse momento. Então, isso são questões que precisam ser levadas em conta, tá bom? São questões que precisam ser analisadas. Evidentemente, cada cenário tem o seu positivo e o seu negativo. O interessante é a gente identificar os positivos e os negativos. E se os positivos superam os negativos, a curto, médio e longo prazo. Com relação ao momento empreendedor que a gente falou, né? Aqui agora eu estou falando exatamente de uma outra situação, tá bom? Mas esse momento empreendedor aqui, ele é ocasionado por um evento ou por um fato. Então, por exemplo, um evento esportivo, né? Um evento esportivo, como teve, né? As Olimpíadas recentemente lá em Tóquio. Na verdade, o momento esportivo da Olimpíada não era em 2021, era em 2020. Então perceba que aquele momento não era o momento, né? Por forças maiores, isso foi levado. Inclusive, a nível de curiosidade, quem teve a oportunidade de assistir a alguns eventos, tanto da Olimpíada como da Paralimpíada, é possível enxergar que nos eventos estavam lá Tóquio 2020, né? Mas nós estamos no ano de 2021. Perceba que é uma situação muito complicada, né? Com relação a eventos culturais, né? Então, aquelas feiras temáticas, né? Por exemplo, Sorocaba tem uma festa de São João, né? Junina, muito famosa, que não é Sorocaba, Flávio, é em Votorantim. Olha aí eu já querendo me apropriar das coisas dos outros. Em Votorantim. Eu falei Sorocaba porque é tão pertinho, né? Votorantim e Sorocaba. Mas e aí, em Itapetininga, eu lembro que eu via, né? Tinha uma Expo Agro em Itapetininga. Era inclusive perto ali do Instituto Federal, que ficava num terreno grande lá, que depois venderam lá, fizeram um loteamento, né? Mas em qual momento, né? Então perceba que não adianta nada eu querer fazer uma festa junina em outubro. Não faz o menor sentido, né? Então perceba qual é o momento, né? Certo? Festas temáticas, né? Então aqui a festa temática, né? Ela tem a ver, pode ser com folclore, pode ser com uma questão cultural. Então, por exemplo, eu sei que aqui na nossa região tem algumas festas, São Roque, Jundiaí tem uma festa italiana, né? Então, existe algumas datas, e aí você pode se organizar para você empreender naquele momento. Tá? Um evento social, né? Quer ver um exemplo bem interessante de empreendimento que pode ser feito no evento social e bem recente? Ontem, né? As manifestações, elas foram um evento social. E o cara lá que, por exemplo, tinha lá um lanche, tava calor, né, ontem, podia lá empreender uma venda de sorvete, né? Podia pegar lá o carro lá, organizado, ou aqueles carrinhos com roda de bicicleta, e ele lá foi vender lá o seu sorvete. Ele é um empresário, tem uma meia aberta no nome dele, ele foi lá vender o sorvete dele, tá? Banderola, né, pipa, enfim, por aí vai. É a mesma coisa, um outro exemplo é praia, né? Então, o cara vai vender sorvete lá na beira da praia, no frio não tem ninguém, tem que ser na época de verão, porque as praias são muito frequentadas na época de verão, tá? Então, perceba que esse momento de empreender parece óbvio, mas é importante a gente ter essa ideia, tá? Porque tem coisas que são óbvias, tem coisas que são óbvias, né? E tem coisas que não, tá? Uma outra coisa interessante é a questão da ansiedade com os projetos, tá? Então, a ansiedade é sempre comum com eventos que envolvem um momento ímpar em sua vida, né? Então, a abertura de uma empresa, o lançamento de um empreendimento, ele tem essas mesmas proporções, ok? Então, quando você chegar nesse momento de empreender e lançar o seu produto, isso não vai ser diferente,
tá? Então, fique atento com esses itens aqui que podem lhe ajudar, tá? Entre outros, entendeu? Que eu não elenquei aqui agora, mas que são muito importantes. Então, não seja teimoso com os fatos. Então, se acontecer um fato ali que não era de controle seu, é coisa que não estavam, são variáveis externas, né? A pergunta é, aconteceu, e agora, como é que eu faço para minimizar o impacto desse problema? Ok? Não fique perdendo tempo em ser teimoso e ficar ali virando em cima daquele fato que ocorreu e que não era controle seu. Analise todo o cenário pessoal e empresarial, tá bom? E aí, ó, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, legal. Vamos pensar numa seguinte pergunta aqui, né? Eu vou deixar isso aqui depois como uma tarefa lá para vocês, tá? Eu vou deixar lá uma tarefa. Depois lá no Moodle. Se não me engano, é a primeira de empreendedorismo, ok? Na perspectiva pessoal do empreendedor, né? Então você vai ter que pensar como empreendedor. Qual seria o principal desafio para iniciar um projeto de empreendimento no Brasil? Seria a burocracia, né? Cadê a caneta aqui? Opa. Seria a burocracia, a carga tributária, dificuldade no acesso ao crédito, falta de planejamento. Só que, além disso, você pode escolher mais de uma, ou uma apenas, ou mais de uma, e você vai ter que dizer para mim o porquê. Certo? Então, não adianta você colocar uma coisa ou outra. Você vai ter que escolher e dizer o porquê. Tá? Então, eu vou deixar uma tarefa lá para vocês. Pessoal, não se preocupem, tá? Eu quero que vocês falem, tá? Quero que vocês escrevam, tá bom? Então, eu vou deixar essa tarefa lá para vocês. A gente já falou um pouquinho de cada coisa aqui, tá? E eu não penso que será diferente a fala de vocês, tá bom? E aí, ó... Opa, vou voltar aqui. Então, ó, aqui está aquela pergunta, né? Então, aqui você vai colocar qual delas, né? E aqui, o que você vai fazer para superá-las. Então, na verdade, isso daqui é a pergunta, certo? Essa daqui é a pergunta, tá ok? Né? E você vai responder com uma delas. Então, tem a 1, 2, 3 ou 4. Então, aqui você vai responder o 1, o 2, o 3 ou 4. Mais de uma ou várias. Uma ou mais de uma. E aqui você vai me dizer como você resolve isso. Como resolver. Como resolver isso. E não adianta, e aí é um alerta, tá? Não adianta vir aqui com aquela fala. Por exemplo, o problema do acesso ao crédito é muito ruim. Solução, trocar de banco. Não, isso não supera. Tudo bem. Você pode até falar que você vai trocar de banco, mas você vai trocar de banco e você vai ver o que lá. Então eu quero saber como é que você vai resolver isso. Certo? Não quero respostas assim não, tá? Quero respostas elaboradas. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Vou voltar aqui para vocês. Beleza, então? Tranquilo? Eu vou depois colocar essa questão lá no Moodle para vocês responderem já valendo nota de empreendedorismo, tá? Pessoal, com relação ao que a gente falou aí, alguma questão que ficou em aberto? Tudo joinha, então? Beleza? Posso encerrar aqui, passar a régua, embrulhar e mandar para presente? Então tá bom, então, pessoal. Eu vou encerrar aqui, então, a aula, tá? E aí fica essa tarefa, então, aí durante 2 semanas para vocês fazerem, valeu? Qualquer dúvida, manda mensagem lá, se tiver alguma dúvida, valeu? Pessoal, muito obrigado, tchau, tchau. Ótima semana aí para todos nós, tá bom? Valeu. Vejo vocês semana que vem.